Vamos lá então. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente és Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar, pois Deus, somente és Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo que fala nos nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Pai, nos ensina a olhar somente para Ti, Deus. Nós te agradecemos pelo estudo dos Salmos, Pai, que tem sido algo tão enriquecedor nas nossas vidas espirituais. Obrigado, Deus, pela nossa igreja, Deus, que cresce a cada dia, Senhor, não só na parte física, mas principalmente na parte humana. E Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, enriquecer o nosso coração da Tua palavra, da Tua presença, que habite ricamente a Tua palavra em nós, Senhor. Que a Tua paz seja o árbitro nos nossos corações. Abençoa o corpo de Cristo, Pai. Abençoa cada membro, Senhor, do corpo de Cristo, que se reúne não fisicamente, Pai, mas se reúne diante da Tua palavra
diante da reverência da Tua palavra, e que a Tua palavra fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, onipresente, esteja na casa de cada um nesse momento, falando aos nossos corações, nos instruindo, nos aconselhando, nos moldando, Pai, para viver a Tua palavra aqui na terra. Te louvamos, Pai, te agradecemos, tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. A gente vai continuar aí nosso estudo de Salmos. E a gente está aqui no Salmo 36. Salmo 36. Até tinha colocado ali até o 41, né? Às vezes é melhor errar para mais do que para menos, né? Mas assim, Salmo 36, então, vamos começar falando do Salmo 36. O Salmo 36, ele tem esse tema, o tema do Salmo 36 é a malícia humana e a benignidade divina. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, isso, 36, né? Então ele fala, um dos temas, né? Cada Bíblia às vezes coloca temas diferentes, né? Mas na RA, a Revista Atualizada, ele diz a malícia humana, a benignidade divina. E na NVI não tem um título, mas tem que é para o mestre da música de Davi, servo do Senhor. E aí assim, eu vou dar mais ou menos o parâmetro geral desse salmo. O salmo ele é dividido em 4 blocos. Primeiro bloco de 1 a 4, que ele vai falar sobre o caminho do ímpio, né? A gente vê aqui que o 36, ele fala, no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio, aos seus olhos é inútil temer a Deus, ele se acha tão importante, não percebe, rejeita o pecado, a palavra da sua boca são maldosas e traiçoeiras, né? E aí, assim, então, os primeiros 4 versículos, ele está falando sobre esse caminho do ímpio. O segundo bloco seria do versículo 6 até o 5 e 6. O 5 e 6 ele fala sobre a benignidade de Deus, né? A benignidade de Deus. E aqui, no versículo 5 e 6, ele cita quatro coisas importantes da benignidade de Deus. Vamos ler o versículo 5 e 6, ele diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas, e as tuas decisões insondáveis como o grande mar, Tu, Senhor, preservas tanto os homens como os animais. Então, ele está falando de 4 coisas aqui, quase que imensuráveis de Deus na sua benignidade. É o teu amor, a tua fidelidade, a tua justiça e as decisões que vêm do coração de Deus, as tuas decisões, né? Então, esses são os quatro partes da benignidade de Deus. Aí do versículo 7 até o versículo 9, ele fala sobre as bênçãos que essa benignidade de Deus pode trazer para as nossas vidas. Então, olhando para o teu amor, a tua fidelidade, a tua justiça, a tua decisão, do 7 a 9 diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa e tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Né? E aí ele dá aqui também 4 bênçãos da benignidade, né? O precioso amor, o refúgio que nós temos em Deus, o beber das delícias, que seria essa questão da gente aproveitar das coisas boas que Deus tem nos dado, e a fonte da luz, que Deus é fonte da nossa luz, né? E amanhã, no culto de domingo, a minha pregação vai basear muito nessa questão da luz. A gente vai começar uma nova série amanhã. Estou super empolgado para a gente começar a nova série de pregação amanhã, né? Mas eu vou deixar para amanhã, vou deixar vocês na curiosidade. Não percam o culto de amanhã. Né?
Então, assim, as bênçãos da benignidade, e o Salmo termina com o quarto bloco, que seria de 10 a 12, que fala sobre o fim dos malfeitores, né? Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante nem me pisoteie, nem que a mão do ímpio faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados no chão, incapazes de levantar-se, né? Então, assim, é um pouquinho daquele. Lembra que eu falei dos salmos imprecatórios, né? Que é assim, às vezes a Bíblia, o salmo, ele é meio sanguinolento, assim, ele é meio radical, né? Com aqueles que não são de Deus. Então essa é um pouquinho dessa questão imprecatória ou da questão do juízo, né? Muitos salmos eles trazem para a gente juízos, né? O juízo final de Deus, o final dos tempos. Eu falei para vocês daquela palavra nova, escatológico, o escatológico, né? Então, o escatológico é o quê? É todos os textos que falam sobre o julgamento final, o final dos tempos. E assim, praticamente todos os livros da Bíblia têm momentos escatológicos, onde você tem textos onde vão falar sobre o final dos tempos, tá? Então aí esse é o Salmo 36, a gente pula para o Salmo 37. O Salmo 37, ele é considerado quase que um provérbio, pessoal. A forma literária do Salmo 37 é muito parecido com o jeito que se escreve os provérbios, né? Então, assim, na verdade, o tema do 37 é colocado aqui, a temporária felicidade dos perversos, né? Então, de uma certa maneira, o que se trata dentro do capítulo 37 é a prosperidade do ímpio versus a calúnia dos justos, né? Então, assim, e o que o Salmo 37 ele quer trazer bem forte para nós é a ideia de que os líderes, isso aqui é importante, se você estiver anotando, anota. Os líderes falham em não confiar em Deus. Então, assim, se os líderes eles estão deixando de confiar em Deus, então a gente está vendo que os líderes estão falhando. E aí eu digo para vocês, né, não é uma crítica em relação aos líderes, mas assim, para a gente, às vezes os líderes falham porque também a gente não ajuda eles, né? Então, assim, é tudo meio bilateral, né? Então, assim, não pegue esse texto e fale assim, tem aquele pastor lá, aquele líder que não confia em Deus e não sei o que não, né? Mas olhar para isso tudo e pensar, talvez eu preciso dar um apoio maior para o meu líder, ou eu preciso, quando eu for líder, eu quero ser um líder que confia no Senhor, ou se você já é líder de alguma coisa, ter esse coração de confiar no Senhor. É assim que a gente vai olhar o Salmo 37, tá? Então, versículo 1 e 2, ele vai falar sobre os malfeitores, né? Que desaparecem, né? Então, não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois assim como o capim eles secarão, como a relva verde logo murcharão. Ou seja, essas pessoas que não estão com Deus, que são malfeitores, que fazem o mal, né? Não fica preocupado com eles, né? Mas assim, de uma certa maneira, entenda o quê? Como eles não têm a vida eterna, a vida deles é curta, é que nem a relva, aparece e some. Mas nós que somos justos e que temos buscado ao Senhor e que temos confiado no Senhor, não, a gente vai viver muito, porque nós temos a vida eterna, né? E na eternidade a gente tem uma longa duração, né? E isso vai trazer uma longevidade não só física, mas espiritual para as nossas vidas. E aí os versículos mais lindos, eu gosto muito de usar esse versículo para escrever carta, para encorajar as pessoas, né? Do 3 e 4 ele fala assim, confia no Senhor, né? Eu gosto muito do 3 e 4, confie no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração, né? E aqui eu queria fazer só uma breve pausa para a gente entender uma coisa, né? Aqui, muitas vezes, a gente entende esse versículo de uma forma um pouco errada, tá, pessoal?
A Bíblia diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habite na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Então, de uma certa maneira, eu já vi gente falar assim: então se eu me agrado do Senhor, se eu confio no Senhor, Deus tem que me dar tudo o que eu quero. E aí que vem o erro, né, pessoal? Deus tem que me dar tudo o que eu quero porque eu confio nele. Então, assim, eu queria que que a gente pudesse entender a perspectiva certa desse versículo 4, quando ele diz assim que ele satisfará os desejos do seu coração. E aí eu gostei muito de um comentário que diz assim: é o desejo do teu coração e não o desejo da tua carne. Isso já explica bastante coisa, né? É o desejo do teu coração e não o desejo da tua carne. Porque às vezes, pessoal, eu vejo assim: você tem um desejo carnal de que o meu filho seja o presidente da República. E é bonito, e é legal, é uma coisa interessante, mas é um desejo, de uma certa forma, é um desejo carnal, você entende? Qual que é o desejo do seu coração? Qual que é o desejo do seu coração? E aqui que eu queria consertar isso, se você já pensou em algum momento nessa situação de que Deus precisa fazer tudo o que eu quero, porque eu confio nele, porque eu me agrado dele, então ele tem que fazer tudo o que eu quero. Não, Deus não é um mordomo das suas vontades. Deus não é um servo teu que vai fazer tudo aquilo que você pedir. Deus é Deus. Vamos deixar ele no trono das nossas vidas e vamos aprender o que significa o desejo do meu coração. E para explicar o desejo do meu coração, eu vou pedir para você abrir aí perto. Salmo 42, versículo 2. No Salmo 42, que a gente não vai estudar ele porque o Salmo 42 está para ser lido no domingo, né? Mas o Salmo 42, versículo 2, ele diz o que? Presta atenção no que diz a palavra de Deus. É isso que está no coração das pessoas. É isso que vem do coração, o desejo do coração. Ele diz assim, Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o meu Deus? Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs queridas do meu coração? O desejo, quando a Bíblia, o Salmo está falando assim, confia no Senhor, agrada-te do Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. O desejo do seu coração é diferente do desejo da sua carne, né? Não, mas eu tenho no coração que eu quero ser rico. Então, se eu confio no Senhor, eu me agrado do Senhor, então Deus tem que me fazer rico, porque Ele falou para mim que Ele vai atender todos os desejos do meu coração. Não. Sabe qual que é o desejo do seu coração? O desejo do seu coração é encontrar com Deus. O desejo do seu coração é ter um encontro real com Deus, é que Ele habite no seu coração, né? Então, assim, eu quero que a gente entenda o quê? Que o desejo do coração é diferente do desejo da carne, e o desejo do coração é o quê? É que o Espírito Santo de Deus habite dentro de nós, é satisfazer a sede da nossa alma, como diz o Salmo 42, né? E ele diz assim: as minhas lágrimas, elas me perguntam o tempo todo, ou seja, o coração de uma pessoa sem Deus é um coração triste, é um coração que falta alguma coisa. Todo mundo sem Deus, ele está buscando satisfazer o seu desejo, o seu coração de alguma maneira, né? Aí tenta satisfazer com festas, tenta satisfazer com relacionamentos, tenta satisfazer com materialismo, com fazer compras. Então, assim, o que acontece? A gente tenta satisfazer, mas o verdadeiro desejo do nosso coração é o quê? É Deus em nossas vidas. Então, assim, confia no Senhor, né? E agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, Ele atenderá os desejos do seu coração, não o desejo da sua carne.
tá? Aí o versículo 7 ele fala para você esperar no Senhor. Em algumas Bíblias fala esperar e em outras Bíblias fala descansar. Ele fala descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência e não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha só que versículo importante e que mais uma vez, né, parece um provérbio, né? Você vê que o Salmo 37 ele vai parecer muito provérbios, né? Então, assim, descanse no Senhor. Já falei para vocês, a mesma raiz de descansar é confiar. Descansar, confiar, esperar tem essa raiz de confiar no Senhor, né? Aquele que confia no Senhor e aguarde com paciência, né? Às vezes a gente olha a prosperidade dos ímpios, né? E é exatamente isso que o salmista está passando. A gente olha para as prosperidades dos ímpios e fala assim, poxa vida, eu queria estar que nem ele, né? Que adianta eu ficar aqui passando dificuldade e o cara ali só no bem bom, na prosperidade? E eu vejo que muitas pessoas desistem do caminhar com Jesus por falta de paciência, por falta desse descansar no Senhor, né? E em algum momento aqui eu coloquei também nas minhas anotações que descansar também não é fazer nada, tá, pessoal? Ah, é descansar no Senhor, vou deitar na minha rede, vou ficar lá esperando Deus fazer as coisas para mim, não. Esperar no Senhor não é ficar parado, né? Vai fazendo as coisas. Ah, mas como que eu vou fazer, pastor, se eu não sei o que Deus quer que eu faça? Vai fazendo, uma hora você vai descobrir, né? Eu gosto do seguinte, quando uma pessoa nova na igreja entra, a pessoa quer fazer um monte de coisa. Faz tudo que você conseguir dentro da igreja, né? Não espera nesse sentido de ficar parado, né? Mas espera no Senhor no sentido de descanse no Senhor, confia no Senhor, né? Eu entendo que a gente precisa descansar e eu entendo que o descanso é obediência ao Senhor, o descanso é espiritual, mas cuidado para não ficar espiritual demais, né? Cuidado para não ficar espiritual demais. Ah, não, o pastor falou que descanso é espiritual, então eu vou pegar um balde de pipoca e guaraná e ficar assistindo filme no sofá. Não, não. Né? Espera no Senhor, mas não espera parado. Vai fazendo as suas coisas, vai servindo ao Senhor no que você pode. E eu entendo que a única maneira, talvez a única maneira de você descobrir os seus dons é servindo na comunidade. Vai servindo, vai fazendo coisa na comunidade. Uma hora Deus vai falar assim, ó, esse aqui que é o seu dom. Aí você vai lá e faz, investe no seu dom, né? Mas não pode ficar parado, tá? Esperar no Senhor, descansar no Senhor, não é ficar parado, né? Tanto é que não é porque nós estamos isolados, presos na nossa casa, que a gente não está fazendo nada, né? E eu entendo que eu estou trabalhando muito mais agora no isolamento e na pandemia do que eu trabalhava antes. Porque antes você tem o tempo de deslocamento, trânsito, até ir para o lugar, né? Hoje não, hoje é rápido, né? Reunião, pum! Já tive reunião. Pra você ter ideia, eu estava numa reunião da Juad das 8 da manhã até as 10. E eu deixei os dois computadores ligados. Aí eu liguei a reunião, estava terminando a reunião da Juad e já estava entrando na devocional com vocês, né? Então, assim, o negócio fica muito mais ágil, né? E aí a coisa tem, assim, se você não se policiar para não descansar, não guardar tempo para esfriar a cabeça, né? Então você acaba bagunçando tudo, né? Ontem mesmo a Teté tava com um monte de lição atrasada, e ela já tava assim estressada com tudo. Eu falei assim, para tudo. Vamos assistir um filminho. Não, pai, mas eu tenho que fazer a lição. Não, vem aqui, né? Senta aqui comigo um pouquinho, vamos assistir um negocinho, né? Aí depois que a gente assistiu um filme, eu falei, está mais relaxada? Tô. Então agora vai lá e fazer a lição. Não, mas pai, agora eu quero brincar. Não, não, agora você vai fazer a lição. Já deu para descansar, né? Vai lá e termina. E aí ela terminou bem rapidinho, por quê? Porque a cabeça deu uma refrescada, deu uma, né?
Então, assim, tem que tomar cuidado para não forçar demais as nossas vidas também, né? Então, descansa no Senhor, tem paciência, não fique aborrecido com o sucesso dos outros, né? Não fique aborrecido porque a grama do vizinho está mais bonita. Não, vamos confiar no Senhor que Deus tem mais para a gente. O versículo 8 e 9, então, fala para a gente não nos irarmos, não ficar irado, né? E eu quero que a gente preste atenção no versículo 9. O versículo 9 diz assim: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Acho que era bem aqui que eu ia falar, né? Eu coloquei aqui: esperar no Senhor não é para ficar parado, né? Mas cumpra com a tua missão, né? Que você possa prestar atenção. E o exemplo que o MacArthur dá, do comentário do MacArthur, no 1 Samuel capítulo 16, ele dá aquele exemplo de Davi. Lembra? Davi, ele foi ungido por Samuel, só que ele teve que esperar anos e anos para se tornar rei, né? Porque o reinado ainda estava na mão de Saul, né? E aí ele traz um pouquinho dessa ideia de esperar no Senhor pela vida de Davi, porque foi Davi que escreveu esse salmo, nesse sentido, né? O Davi já sabia que ia ser rei, mas ele esperou no Senhor, né? E ele não ficava aborrecido com o sucesso do rei que estava reinando naquele momento, mas ele fazia o quê? Esperava no Senhor. E quantos anos, né? Quanta perseguição ele não sofreu, quanta calúnia ele não sofreu por conta de esperar no Senhor, esperar o que a gente já estudou, o Kairós de Deus. Lembra que a gente estudou sobre o Kairós de Deus, né? O tempo certo das coisas acontecerem. Às vezes a gente é apressado demais. Pessoal, às vezes nós somos apressados demais. Nós somos a geração do micro-ondas. A gente quer que a coisa se resolva em 3 minutos, né? Então, assim, esse termo esperar no Senhor, ele traz para a gente um pouquinho dessa ideia de que a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né? De confiar no Senhor, de esperar pelo momento certo, né? E quando o momento certo acontecer, vai acontecer, né? Confia no Senhor, confia que Deus tem o plano dele e ele sabe o que é melhor para todos nós. Versículo 10 e 11, então ele vai trazer um contraste sobre os ímpios e humanos, os mansos. Vou dar uma acelerada aqui. O 12 e o 13, ele fala que Deus ri dos ímpios. O 14 e o 15, o ataque dos ímpios, né? Quando os ímpios eles desembanham a espada e abatem o necessitado e o pobre. Mas também o versículo 15 fala que mas as suas espadas irão atravessar-lhe o coração. Ou seja, o veneno que a cobra está lançando vai matar a própria cobra. Você entende o plano dos ímpios em querer atacar acaba se tornando mal para eles, né? E aí eu vejo que, por exemplo, vou dar um exemplo básico, né? Vamos dizer que a pandemia foi uma estratégia de Satanás para enfraquecer a igreja, né? Satanás criou a pandemia para enfraquecer a igreja. Só que a nossa igreja está mais forte hoje. A gente está lendo muito mais a Bíblia. A gente está muito mais apegado ao Senhor. A gente ama muito mais a nossa igreja. E apesar de a gente não poder abraçar um ao outro, a gente sente uma saudade um do outro de sair lágrima dos nossos olhos, da vontade do amor que a gente tem pelas pessoas. Aí a gente fala assim, o plano de Satanás deu errado, né? Ele queria enfraquecer a igreja, só deixou a gente mais forte, né? Você entende? Essa é a ideia do versículo 14 e 15. Versículo 16 e 17, então, traz mais uma vez, e aí acontece de uma certa maneira aqui nesse salmo, 4 vezes esse contraste entre os ímpios e o justo. E eu queria que você pudesse olhar comigo o versículo 16. O versículo 16 é muito bonito isso, né? Quase um provérbio também. Ele diz assim: melhor é o pouco do justo
do que a riqueza de muitos ímpios, né? Então, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. O que isso quer dizer, né, pessoal? Eu penso o seguinte, né? Que quando eu li esse versículo, a primeira coisa que me veio à mente foi Mateus 12:41. Vamos lá abrir? Mateus 12:41. Mateus 12:41. Mateus 12:41, ele diz assim. Marcos, desculpa, pessoal. Marcos 12. Marcos 12:41. Ele diz assim: Jesus assentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: Afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Né? Então, assim, aquele texto da viúva pobre, né, onde o melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Você entende, pessoal? Às vezes, a nossa pequena doação vale mais do que aquele mundaréu de dinheiro que as pessoas dão para alguma coisa. Né? E eu até sei, pessoal, que às vezes as grandes empresas elas dão montantes de dinheiro para aliviar no imposto de renda, para benefício deles mais tarde, você entendeu? Claro, dependendo para onde vai dar, é bênção, né? Ajuda, mas assim, aos olhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, esse versículo 16 faz muito sentido. Melhor é o pouco do justo. Talvez você não tenha muito para dar, mas aquilo que você deu aos olhos do Senhor Jesus fazem uma grande diferença. Você entende? Talvez não seja muito, olha, talvez não seja muito que eu estou te dando, mas aquele coração, aquele intuito, né? Aquela motivação para Jesus, às vezes ela é mais importante do que o montante do que você vai dar, né? Então por isso que eu entendo esse versículo 16, eu enxergo dessa forma. Versículo 18 e 19 fala sobre os íntegros que permanecem para sempre, e no versículo 20 ele declara que os ímpios perecem. Versículo 21 e 22, ele faz mais um contraste entre os ímpios e os justos, mas eu quero que você olhe para o versículo 21 comigo. Olha para o versículo 21 comigo. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que dói no meu coração, mas eu acho que é importante a gente entender, né? Pastor, mas eu já vi crente pedir emprestado e não devolver. E eu digo para vocês que tem crente que é mais ímpio do que os ímpios, né? E aí eu queria trazer uma reflexão com vocês, sabe, pessoal? Porque eu vejo muita gente falar assim: ah, que naquela igreja tem gente que pediu emprestado e que não pagou. Ah, que naquela igreja tem gente fofoqueira. Ah, que naquela igreja tem gente que isso e aquilo. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A igreja é um lugar de gente doente. Você não vai no hospital para encontrar gente com saúde, não é verdade? O pessoal que vai para o hospital é porque está doente. Então, assim, de uma certa maneira, eu queria que vocês tomassem um cuidado, né? De olhar, antes de criticar a sua igreja, antes de criticar as pessoas que frequentam a tua igreja, pensa que a igreja é um lugar de ímpios, é um lugar de pessoas que precisam ser transformadas, pessoas que estão lá porque reconheceram que o pecado pode matar elas e que a única solução do pecado é a Jesus Cristo, né? E eu digo para vocês, muitas vezes o pecado
ele não se resolve assim, num estalar de dedos e a pessoa já virou um santo. Não, ninguém aqui é santo, né? Ninguém aqui já está totalmente santificado, mas nós entramos num processo de santificação. Então todo mundo que está na igreja está buscando uma vida mais santa, todo mundo está na igreja está buscando uma vida mais justa, né? Então a gente tem que tomar cuidado antes de julgar as pessoas da igreja, pensa que você também não é perfeito, né? Que você tem que tomar cuidado com esse julgamento que a gente geralmente faz da igreja. Agora, eu acredito o seguinte, né, pessoal, que às vezes a gente muda de igreja, a gente vai de um lugar para o outro, ou porque Deus mandou, é claro, né, em relação ao ministério, mas às vezes eu olho assim, poxa, se aquela igreja, a liderança daquela igreja, os pastores daquela igreja, estão pior que os ímpios, aí eu digo para vocês, é um bom motivo para você repensar em não estar naquela igreja e procurar uma outra. Por quê? Você escolhe um hospital onde os médicos são tudo ruim e doente? Não, na verdade. Você vai para o hospital porque você quer ser curado. Mas você sempre vai para o hospital que tem os melhores médicos. Ou que cabe no teu bolso, né? De uma certa maneira. Que você tem possibilidade. Mas assim, a gente vai para o hospital pensando muito assim, qual cadeira de médicos que está lá, né? Esses médicos, eles são bons ou eles não são bons? Você entende? Que de uma certa maneira o nosso fator de escolha, isso é pessoal, tá, pessoal? Não é Bíblia, eu estou falando de mim mesmo, tá? O nosso fator de escolha às vezes tem a ver com essa questão de procurar os líderes, e eu já vi, e eu já aconselhei gente a sair da igreja por conta dessa questão, né? Meu, o pastor tá fazendo atrocidades dentro da igreja, tá pior que os ímpios, e aí eu aconselho, pessoal, por favor, né? Procura uma outra igreja, né? Então, assim, nesse sentido, tá? Vamos lá. Versículo 23 e 24, o Senhor diz que Deus sustenta os justos. No versículo 26, também, 25 e 26, eu quero que vocês tomem um cuidado. Vamos ler o 25 junto. 25 diz assim: Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Eu já vi muita gente usar esse versículo, tá, pessoal? Eu quero que vocês tomem um certo cuidado, né? Porque, assim, por exemplo, você já viu uma pessoa boa que serve a Deus, que se dedica ao Senhor, passar por necessidade? Já vi, eu já vi vários. Já vi vários. Pessoa muito boa, né? Missionários passando fome. Eu vi missionários passando fome. Aí você vai trazer esse versículo aqui e vai falar assim: nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Então, assim, tomar um cuidado nesse sentido, né? Então, assim, a gente tem fases da nossa vida que a gente passa por dificuldade. E não é porque você é justo que Deus tem que te dar tudo do melhor. Agora, ao mesmo tempo que eu já vi filhos de missionários passando dificuldade, eu vejo filhos de pastores aí viajando pelo mundo, né? Gastando à vontade. E aí você fica perguntando assim, pô, mas como que funciona esse negócio? Quem é justo, quem não é justo aqui, né? Então, assim, toma cuidado para você entender que talvez essa ideia de nunca vi o justo desamparado significa eu nunca vi um justo sem alegria no coração e estar com Deus em suas vidas, né? Então, o desamparado não é em relação a materialismo, mas desamparado em relação à ausência ou ao abandono de Deus na sua vida, tá? Então, é nesse sentido desamparado. Versículo 27 a 29, os justos são preservados. O 30 a 31, a descrição dos justos mais uma vez. Versículo 32 e 33, que o Senhor guarda os justos. O 34 é um apelo para paciência, eu acho que vale a pena a gente olhar para o 34, né? 34 também é um versículo que a gente costuma escrever nas cartas. Espere no Senhor e siga a tua vontade.
e ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá, né? Então, assim, é um apelo à nossa paciência, para a gente ter mais paciência, né? Principalmente os afobadinhos e ansiosos, que querem as coisas muito rápido, né? Vamos aprender sobre o Kairos de Deus, vamos aprender sobre o tempo certo das coisas acontecerem, né? Você já tirou uma batata que estava cozinhando antes da hora, né? Quase que quebra o dente, não é verdade? Então, assim, vamos deixar o tempo de cozimento certo, né? Para as coisas acontecerem. E cada um é cada um, não é verdade, pessoal? Né? Outro dia, aqui nessa pandemia, eu estou cozinhando bastante, né? E aí, outro dia, eu estava conversando sobre yakisoba, né? E o yakisoba vai um monte de ingrediente, um monte, né? Mas uma pessoa falou assim para mim, mas Joel, como todos os ingredientes são diferentes, cada um tem um tempo de cozimento diferente. Por isso que eu cozinho cada coisa de uma vez. Falei, não, eu não vou ter paciência para isso não, mano. Vou jogar tudo lá dentro, misturar e fazer. Mas aí você vê a diferença, né, pessoal? Quando uma pessoa entende que cada item diferente alcança o cozimento em um tempo diferente, a gente pode entender o quê? Que dentro da nossa igreja tem algumas pessoas que vão amadurecer mais rápido, tem umas pessoas que vão demorar um pouquinho mais para amadurecer. É o tempo de cozimento. E aí que vem essa palavra. A gente tem um pouco de paciência, né? Eu vejo que os nossos jovens são muito impacientes, né? O camarada sentiu no coração, fez uma viagem missionária, sentiu no coração que é de Deus, já quer ser missionário na Tailândia, você entende? Então, assim, tem tudo um tempo de cozimento e a gente tem que saber ter uma certa paciência para esperar o Kairos de Deus. E eu acho que tem gente que é assim, ó, rapidinho já tá servindo, já tá fazendo um monte de coisa, porque é o tempo de cozimento de cada um, né? Então, eu entendo que cada um tem um cozimento diferente. Vamos lá. Versículo 35 e 36, os ímpios desaparecem. O 37 e o 38 fala sobre a descendência dos íntegros e a descendência dos ímpios. E o 39 e 40, ele fala sobre o livramento, que vale a pena a gente ler o 39 e 40, que diz: do Senhor vem a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor nos ajuda e os livra, e ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugia. Glória a Deus, né? Que a gente possa entender e se apoiar nessa verdade do Salmo 37. Vamos para o Salmo 38. Salmo 38 é um salmo, de uma certa maneira, é chamado de salmo de petição. E o Salmo 38 está dentro daquele grupo de 7 salmos penitenciais. Lembra que eu falei para vocês do Salmo 32? O Salmo 32 está dentro de um bloco de salmos, são 7 salmos, que são chamados de salmos penitenciais, onde o salmista ele pede perdão, né? É um pedido de perdão, né? Do salmista, né? Então, versículo 1 e 2 ele fala sobre a disciplina do Senhor. O Senhor, não me repreendas com teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as suas flechas me atravessaram, a tua mão me atingiu, por causa da tua ira todo o corpo está doente, né? Então, assim, a disciplina do Senhor. O versículo 3 e 4 fala sobre as iniquidades pesadas, né? Mais uma vez, parece um pouquinho sobre aquele Salmo 32, quando ele fala, né, que o peso do pecado, né? E na verdade não é o peso do pecado, mas é o peso da culpa, né? Quando você se sente culpado, você não se sente mais pesado, né? Quando a gente está culpado, parece que um negócio veio no nosso ombro assim, a gente fica assim, ai, que peso. É o peso da culpa, né? E você carregar culpa nas suas costas, meus irmãos, se você carregar culpa nas suas costas, você não vai para nenhum lugar. Está entendendo o que eu estou falando? O peso da culpa ele é muito pesado.
E eu digo para vocês, principalmente vocês que têm um pensamento meio perfeccionista, sabe? Você que busca sempre a perfeição, você nunca vai conseguir fazer tudo de uma forma perfeita. E aí você vai fazer o quê? Vai se sentir culpada, culpado. E aí essa culpa vai pesar nas suas costas. Aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai travar, você vai ficar parado, você não vai conseguir sair do lugar, porque o peso da culpa é muito maior do que a força de andar para frente às vezes, né? E pela sua própria força, provavelmente você não vai conseguir carregar o peso da culpa com a sua própria força. Então, quanto antes você entender que você é fraco, que você é fraca, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, você vai falar assim: Deus me ajuda, Deus me ajuda a tirar esse sentimento de culpa da minha vida, porque o sentimento de culpa é pesado, pessoal. Eles falam assim, ó, versículo 3, ele fala assim: todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Versículo 4, olha só: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Humanamente falando, pessoal, o fardo é insustentável. Sabe, você olha para trás da sua vida e você começa a pensar assim: ai, devia ter educado meu filho de outra forma, devia ter feito de outra maneira, devia ter casado com outra pessoa, devia ter investido mais meu dinheiro nisso, deveria ter cuidado mais da minha saúde. Aí o que acontece? Tudo isso se torna uma culpa na sua vida. E o que o diabo mais gosta de fazer é ir jogando essas culpas nas suas costas. E aí o diabo vai colocando: ah, você não presta, ah, você que fez isso aqui. E aí você, ao invés de jogar toda essa culpa aos pés da cruz, o que você faz? Você joga essa culpa nas suas costas e tenta carregar. E aí você tem... Sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que se auto-sabotam por causa da culpa. Ah, você não merece mesmo. Ah, você não merece mesmo, porque você é culpado. Foi você que fez. Ah, você não merece não. E aí a pessoa se auto-sabota para falar assim: ah, você não merece ficar rico não. Ah, você não merece ter sucesso não. Ah, você não merece isso não. Ah, você... E aí eu entendo o seguinte, pessoal. O problema da culpa, né? Nós precisamos resolver isso nas nossas vidas, pessoal. Não fica jogando fardo nas suas costas que Deus não colocou. É por isso que a palavra de Deus fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tome sobre si o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Sabe, pessoal, você fica botando coisa nas suas costas que não foi Deus que colocou. É você mesmo que coloca. Pelo seu senso de perfeccionismo, pelo seu, sabe, senso de achar que você que está errado. E aí, quando você começa a colocar a culpa nas suas costas, o que acontece? Trava as costas, né? Trava. Fica carregando peso pesado, trava as costas, não é verdade? Tem coisa pesada para carregar? Chama alguém mais forte, né? Chama alguém mais forte, chama teu marido, chama teu filho, sei lá, chama alguém mais forte para carregar, ajudar a carregar o peso. E aí eu digo para vocês espiritualmente, quem é mais forte, pessoal? Você ou Deus? Pede para alguém mais forte carregar para você. Oh Deus, eu estou me sentindo culpada, estou me sentindo culpado porque isso aconteceu. Você me ajuda a carregar? Você entende? Porque se você tentar carregar uma coisa que é mais pesada do que você aguenta, vai dar problema onde? Na coluna, né? E tem gente que está balançando a cabeça aqui falando: é verdade, é verdade. Né? Por quê? Porque é verdade, né? Então não tenta carregar uma coisa mais pesada do que aquilo que você consiga carregar. E geralmente a gente não consegue carregar. Então o que a gente faz? Chama o maridão, chama o papai. Papai, ajuda aí que eu não estou conseguindo carregar, né?
Abre a tampa da azeitona para mim, da compota de azeitona, né? Toda mulher não tem força para girar a tampa, né? Precisa chamar alguém para abrir a tampa, né? Então é isso, né? Vamos lá. Vou prosseguir, senão a gente não vai terminar hoje de novo. Vamos lá. Então, versículo 3 e 4 fala da culpa, versículos 5 a 8 do 38, Salmo 38. A minha condição pecaminosa, né? Então, assim, no 5 a 8 ele fala mais ou menos assim, de que a condição pecaminosa afeta o corpo, né? Então, assim, meu coração ardia no peito enquanto eu meditava. Calma aí. Eu estou no 39. Minhas feridas cheiravam mal e supuravam por causa da minha insensatez. Estou encurvado e abatido. Saio vagueando e pranteando, estou ardendo em febre, meu corpo está doente, sinto muito fraco, esmagado, meu coração geme. Então, assim, o que ele está falando? De uma certa forma, a condição pecaminosa está afetando até o meu próprio corpo. Mas eu quero que vocês tomem um cuidado aqui, pessoal, porque é daqui que sai um pensamento religioso herético, heresia, tá, pessoal? Heresia das bravas, que é uma coisa chamada gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele falava assim, que todo mal tá na carne. Então, assim, de uma certa maneira, a gente tem que eliminar a carne e ficar só com o espírito. Mas, pessoal, não tem como separar a carne e espírito, não é verdade? Tem como você falar assim, hoje eu vou falar pro meu espírito ir para a igreja e meu corpo vai ficar aqui na cama? Não dá para separar, né? Cada um, nós somos uma coisa só, né? Assim como a trindade de Deus é uma só, nós somos uma só. Nosso corpo, alma e espírito, não dá para separar. Mas o que acontece? Às vezes, você já viu gente que está passando mal, faz um monte de exame e não encontra a doença? E a doença está aqui, ó, na cabeça? Não é verdade? Por quê? Porque, de uma certa forma, uma coisa afeta a outra. Quando você está mal, você está em condição pecaminosa, de uma certa maneira, as outras áreas da nossa vida acabam também sendo afetadas, né? Então é isso que o Salmo está querendo trazer um pouquinho para a gente, né? Então o versículo 9 a 11, ele vai falar que o salmista está sozinho no seu sofrimento. O 12 fala sobre os inimigos. O 13 e o 14, ele faz uma comparação com o surdo e o mudo. Olha comigo o versículo 13 e 14. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta, né? Então, às vezes, quando a gente está numa situação pecaminosa, a gente não quer ouvir ninguém e a gente não quer falar com ninguém. Isso, eu já vi muita gente fazer isso, né? Você se fecha em si mesmo, né? Você se fecha, você não quer falar com ninguém, você não quer ouvir ninguém. Aí você se fecha. Isso geralmente quem faz são homens. Os homens, geralmente as mulheres, elas querem extravasar. Quando tem alguma coisa errada, elas querem extravasar, quer desabafar. Os homens não. Os homens entram na caverna. Os homens entram na caverna, não quer falar e não quer ouvir, né? Então, assim, entendendo essa perspectiva de homem e mulher, eu e minha esposa, a gente faz o seguinte, né? Quando eu tô mal, né? A Débora sabe que eu preciso entrar na caverna. Só que, assim, tem limite, né? Tem limite. Então a Débora chega e fala assim, Joel, você tá mal? Tô. Quer falar? Não. Quer ouvir? Não. Não quer ouvir, não quer falar. Você entra num estado de surdo e mudo. Aí a Débora diz o seguinte, tá bom, eu vou te deixar na caverna. Só que me dá um prazo. Olha só que inteligente, né? A Débora fala assim, então me dá um prazo. Quanto tempo você vai ficar na caverna? Você decide. Né? Claro, não vai ficar 10 anos na caverna. Você decide. Quanto tempo você quer? Aí eu falo assim, eu quero 4 horas. Aí a Débora fecha a boca dela e não fica perguntando, o que você tem? O que tá passando na sua cabeça? O que você tá pensando? O que você quer falar? Fala alguma coisa. Eu quero que você fale. Fale pra mim. Fala o que você tá passando. Fala comigo. Não. Ela simplesmente fala assim, é 4 horas que você vai ficar na caverna, depois você vai falar comigo? Fala, vou. Depois de 4 horas eu vou falar com você. Ela para de falar, e aí eu permaneço na caverna durante 4 horas,
Geralmente dentro dessas 4 horas eu vou pescar ou jogar tênis, que é uma forma de eu meditar em mim mesmo, né? E aí eu faço isso, depois eu volto. Ela fala assim, já deu as 4 horas, vamos conversar? Vamos. Aí a gente conversa. Aí meio que eu fiz uma previsão de quanto tempo que eu fico na caverna para eu poder conversar de novo. Então, é uma boa, né? Vocês aí casais, vocês que têm existe uma diferença entre homem e mulher e geralmente os homens gostam de entrar na caverna. Então faz isso. Quer entrar na caverna? Entra, mas dá um prazo. Quanto tempo você quer? Ah, eu quero um dia inteiro. Ai, tá bom, vai, um dia inteiro. Mas aí, passando um dia inteiro, você vai ter que sair da caverna e você vai ter que falar, né? Então, assim, também é uma coisa interessante da gente poder lidar com as diferenças de temperamento das pessoas, né? Algumas pessoas gostam realmente de entrar na caverna, mas a gente tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, o salmista faz essa comparação de surdo e mudo. Versículo 15 e 16, ele fala sobre esperar no Senhor. Versículo 17 a 20, ele faz uma confissão, né? Ele confessa, versículo 18, confesso a minha culpa em angústia, estou por causa do meu pecado, né? E termina com o 21 e 22 por um apelo por um auxílio de Deus. E aí eu vou ler o versículo 21 e 22, que diz assim: Senhor, não me abandones, não fique longe de mim, ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Aí ele reconhece: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E essas duas últimas palavras aqui, pessoal, são muito importantes para a nossa vida. Sempre reconheça Deus e Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos lá, Salmo 39. O Salmo 39, então, ele vai falar sobre um dos títulos é a vaidade da vida, né? E no MacArthur ele ele diz que nesse salmo o Salmo 38 é um silêncio para com as pessoas e no 39 é um silêncio para com Deus, né? Então, de uma certa maneira, o Salmo 39 ele cria um silêncio para com Deus. Naqueles momentos onde, nos tempos difíceis, a gente prefere ficar quieto, né? E aí, assim, deixa Deus agir na sua vida e muitas vezes aquilo que você falar pode ser usado contra você. Já viu policial chegar, quando vai prender alguém, e fala assim, olha, você tem o direito de permanecer calado e tudo que você falar vai ser usado contra você? Já viu isso? É que às vezes a gente está numa situação onde é melhor ficar em silêncio diante de Deus, né? Então, o Salmo 39 ele trabalha um pouco essa questão, né? Eu vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença, né? E eu digo para vocês, né, pessoal, tem vezes na nossa vida que você perde uma ótima oportunidade de ficar calado. Você já ouviu? Você já ouviu essa frase? Ó, você perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Eu acho esse termo tão engraçado. Às vezes a gente dá umas gafe, né? Já deu gafe, né? De palavra, assim, aí você fala assim, nossa, eu perdi uma ótima oportunidade de ficar calado. E às vezes eu acho que a gente precisa ter esse policiamento nas nossas vidas. E ele que fala, vigiei a minha conduta. E eu pergunto para vocês, será que vocês estão vigiando a conduta de vocês? Será que vocês estão vigiando aquilo que sai da sua boca ou não? Né? E tomar esse cuidado diante do Senhor. Versículo 4 a 6, ele fala sobre a brevidade da vida, né? E é interessante, pessoal, do 4 ao 6, quando ele fala assim, o final do versículo 4, ele diz assim, para que eu saiba o quão frágil eu sou, né? E quanto mais você reconhecer na sua vida que você é frágil, melhor para você se você confiar em Deus, né? Ô Deus, eu sou fraco, então me ajuda, né? Eu gosto de fazer essa oração de manhã. Deus, acordou o perigoso, me ajuda aí, porque eu tenho perigo enorme de cair em pecado, né? Então Deus me ajuda na minha fragilidade, né? Então reconhecer que nós somos fracos.
O versículo 7 ao 11 é um pedido de livramento sobre o castigo, e o versículo 7 ele concentra nessa ideia de que a minha esperança está em ti. Vamos ler o versículo 7, ele diz assim: Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti, né? Que você tenha a sua esperança no Senhor, que você confie no Senhor, o seu Deus. E o versículo 12 e 13 termina o salmo dizendo para Deus: Deus, ouve, por favor, ouve a nossa oração, né? Versículo 12: Ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Amém. Versículo 40, capítulo 40, então, vamos para o último capítulo aqui para a gente terminar. O capítulo 40 é uma oração de livramento. E aqui, mais uma vez, esse salmo, ele está sendo escrito naquele momento onde Davi estava fugindo de Saul, né? Quando a gente olha aquele episódio onde o Saul descobre que o Davi foi ungido para ser rei, e aí o Saul começa a perseguir o Davi para querer matar ele. E sabe que interessante, pessoal? Esse Salmo 40, eu li ele várias vezes, porque ele é um salmo muito bom. Mas sabe quando você quer... quando a pessoa que está te perseguindo é uma pessoa que você ama? E eu vejo assim a dor nisso, sabe, pessoal? É uma dor grande. A pessoa que você ama está te perseguindo. De uma certa maneira, Davi, ele amava Saul. Davi reconhecia que Saul era rei, né? Senão Davi não ia fazer todas aquelas coisas que ele fazia para o Saul. Davi não ia... ele teve a oportunidade de matar Saul várias vezes e ele não matou. Por quê? Porque ele amava Saul. E às vezes a perseguição daqueles que você ama dói demais. Você entende? Por isso que esse salmo ele tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é praticamente uma história, né? Você vê assim, o versículo 1 ao 3, ele fala assim que ele foi libertado por o Senhor, ou seja, um novo canto, um hino de louvor, muitos verão, né? Então quando você espera, ele está falando assim: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Aliás, tem uma música, não sei se você já ouviu falar. Eu estava falando para a Débora não conhece, porque eu e a Débora a gente tem quase 10 anos de diferença de vida cristã, né? E de vida cristã não, de tudo, né? Eu sou 10 anos mais velho que ela, quase. E aí, ela não conhecia essa música. A música falou assim: esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro, e me ouviu quando eu clamei. Então, eu sempre ouvi essa música, né? E eu entendo que aqui, olha só que interessante. Esperei no Senhor. Olha só, essa foi a minha parte. Eu esperei no Senhor. Olha a parte de Deus. Ele se inclinou para mim, ele me ouviu, ele me tirou de um poço de lama e perdição, ele pôs os meus pés sobre a rocha, ele me firmou num lugar seguro. Você entende? Olha só, porque eu esperei no Senhor Jesus, porque eu esperei em Deus, ele se inclinou para mim, ele me ouviu, ele me tirou do poço de lama, ele colocou os meus pés sobre a rocha, ele me firmou no lugar seguro. Olha que lindo, né? Assim, quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, quando você descansa no Senhor, esse Deus, ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai se inclinar para você. Ele vai tirar você do poço de lama, né? Ele vai te puxar de lá. Ele vai colocar os seus pés sobre a rocha, né? Quantos de vocês já tiveram essa experiência de você ter confiado no Senhor e o Senhor começou aos pouquinhos melhorar a sua vida e hoje você vive uma vida boa com seus pés sobre a rocha e você olha para trás e você fala: puxa, Deus me tirou
de um poço de lama e me trouxe numa terra firme, me colocou sobre a rocha. E aí ele fala, o versículo 3, né? Ele fala assim: e pôs um cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, a primeira coisa que acontece quando você sente essa segurança no Senhor, quando você sente esse cuidado do Senhor, a gente começa a cantar. A nossa boca canta, né? Canta ao Senhor. Como é gostoso cantar ao Senhor, declarar as maravilhas de Deus, né? Aliás, assim, tô precisando de música para cantar na semana que vem, pessoal. Me deem as suas dicas aí, por favor. Hoje foi dica da Tia Nair, a música de hoje, né? Mas deem as suas dicas para a gente cantar, né? Porque olha só o versículo 3. Ele colocou nos meus lábios, ele colocou na minha vida uma nova canção, um novo cântico, um hino de louvor. E aí, ó, presta atenção. Ó, final do versículo 3. Muitos verão e confiarão no Senhor. Então, assim, vamos lá. No versículo 1 e 2, eu esperei no Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu, me tirou de um poço de lama, pôs meus pés sobre a rocha, firmou no meu lugar, e aí eu comecei a cantar. O que significa cantar? Declarar tudo aquilo que Deus fez para mim. Que nova canção é essa que o salmista está cantando? Ele está cantando, ele se inclinou para mim, ele me ouviu, ele me tirou do poço, ele pôs meus pés sobre a rocha. Ele está cantando. E aí quando ele canta, o que acontece? O que acontece quando você canta? As pessoas ouvem, não é verdade? As pessoas só não te ouvem quando você canta no chuveiro. Por isso que você canta mais à vontade no chuveiro, não é verdade? Porque lá você canta à vontade e ninguém está te olhando. Mas assim, quando você canta, você está declarando e as pessoas estão ouvindo. E se as pessoas, presta atenção no que eu vou falar, pessoal. Se as pessoas ouvirem o seu testemunho, sabe o que vai acontecer? Muitos verão e muitos confiarão no Senhor. Então você não pode parar de cantar. Então você não pode parar de declarar as maravilhas do Senhor. Porque se você cantar um hino de louvor ao Senhor, muitos verão isso e temerão, e muitos confiarão no Senhor. Então, se você esperou no Senhor, Deus inclinou para você, ouviu você, tirou você do poço, colocou os pés sobre a rocha, você começou a cantar. Quando você começou a cantar, as pessoas começaram a confiar no Senhor. E a gente vai para o versículo 4. Como é feliz a pessoa que põe o Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos e se afastam para seguir deuses falsos. Felizes são essas pessoas que confiam no Senhor. Versículo 5. Quantas maravilhas o Senhor tem feito. Querida, pessoal, presta atenção. As pessoas que confiam no Senhor, tá tudo sempre muito bom. Você entende o que eu estou falando? As pessoas que confiam no Senhor, tá sempre muito bom. As pessoas que estão afastadas do Senhor, você pergunta para elas assim: e aí, como que você tá? Ah, porque eu tô mal, porque meu casamento tá ruim, porque tá faltando dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque uma pessoa que confia no Senhor pode não ter nada. Pode estar passando necessidade. Como que você tá? Ah, maravilha! Pelo menos eu tô respirando. Você entende o que eu tô falando, pessoal? Uma pessoa que confia no Senhor é feliz. É feliz porque, mais uma vez, Filipenses capítulo 4 diz o quê? Antes do tudo posso naquele que me fortalece, Paulo fala o quê? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu vejo um irmão da nossa igreja que está com aviso prévio de ficar desempregado. Toda vez que a gente fala com esse camarada, ele tá feliz. Cara, não. Mas assim, no aviso prévio, às vezes as pessoas fazem corpo mole, né? Já que eu vou sair dessa empresa, fazem corpo mole. Não! O camarada tá trabalhando mais duro ainda. Se esforçando mais. E já teve gente falando, mas por que você faz isso? Né? Você já tá com aviso prévio. Mas não, o camarada tá feliz porque confia no Senhor. Você entende, pessoal? Quando você confia no Senhor,
você pode declarar as maravilhas de Deus na sua vida. Pessoas que não confiam no Senhor e que tentam confiar em si mesmo, tá sempre para baixo, tá sempre reclamando, tá sempre murmurando. A coisa tá sempre ruim. O copo tá sempre quase vazio e não meio cheio, você entende? Você sabe quando você vai vender o carro velho, você pode falar assim, quer comprar meu carro velho? Ou você pode falar assim, ou você quer comprar meu carro seminovo? Você entende? O carro tem 18 anos, caindo aos pedaços, com pneu careca. Você quer comprar meu carro seminovo? Porque todo carro um dia foi novo. Então ele é seminovo. Se ele não acabou ainda, ele é seminovo. Você entende que muitas vezes a questão do confiar em Deus é uma questão de qual perspectiva da vida você quer enxergar. Eu quero enxergar um copo vazio. Não, eu quero enxergar um copo quase cheio. Você entende? Depende muito da sua perspectiva, de como você enxerga. E aquelas pessoas que confiam no Senhor estão sempre contando as maravilhas de tudo aquilo que Deus fez para nós. Versículo 6. Prova do amor incondicional. Vamos ler, versículo 6 diz assim: sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os seus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Ou seja, tudo que Deus faz para nós, Ele faz baseado no amor incondicional. Ele não falou para você, ó, eu vou te abençoar, eu vou lá morrer na cruz, mas você tem que me dar o dízimo. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Jesus não morreu na cruz para que você fizesse coisa para ele. Jesus não morreu na cruz para você servir a tua igreja. Jesus morreu na cruz porque ele te ama. Jesus morreu na cruz porque a essência dele é a graça. E a graça é algo que você ganha sem merecer. A graça é algo que você recebe sem precisar dar nada em troca. É por isso que é de graça. Quando você ganha uma coisa de graça, o que é uma coisa de graça? Uma coisa que você ganha sem precisar pagar. O amor de Deus é incondicional. Então, se você quer ofertar, você oferta. Se você não quiser ofertar, você não oferta. E o amor de Deus não vai mudar por você por causa disso. Porque ele já te ama com todas as forças que ele tem, né? Então, assim, o versículo 6 para mim é uma prova do amor incondicional. Versículo 7, o salmista diz assim. E aí eu acho que o versículo 7 é algo que todo mundo aqui tem que passar no mínimo uma vez na vida ou todos os dias da vida. Aqui estou, Senhor. Ele fala assim. Então eu disse, aqui estou. Né? Versículo 8. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Né? Eu pergunto para você, será que a lei do Senhor, será que a palavra do Senhor está no fundo do seu coração? E agora eu posso ter certeza, né? Que antes de passar pelo coração, ele passa pelo caderninho, é ou não é? O caderninho tá cheio. Agora só falta tirar do caderninho e botar no coração. O caderninho tá cheio, né? Mas assim, quando que você vai tirar do caderninho e colocar no seu coração, né? E guardar lá no fundo do seu coração. Versículo 10, então ele fala... Falo da tua fidelidade. O versículo 10 fala assim: falo da tua fidelidade e da tua salvação, e não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Mais uma vez, o seu testemunho de tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida é muito importante para as pessoas poderem ver a salvação em Deus. Versículo 11 e 12, mesmo assim ainda tenho problemas e dificuldades, né? Todo mundo passa por dificuldades. Olha o versículo 12, pessoal. Estamos falando de uma pessoa feliz que confia no Senhor. Olha o versículo 12. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, mais numerosos são os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Olha só,
essa pessoa é uma pessoa feliz que confia no Senhor, mas a gente não está livre das nossas dificuldades e das nossas provações da nossa vida. Versículo 16, então, ele fala: alegrem-se, alegrem-se, regozijem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Nós precisamos sempre declarar: grande é o Senhor. E terminando 17, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, meu libertador. Oh Deus, não te demores para estar comigo. Amém. Muito bem, pessoal. O negócio é tão bom que dá vontade de ficar mais aqui, né? Mas a gente tem que almoçar, não é verdade? Pessoal, alguma pergunta, algum comentário, alguma dica, sei lá, alguma coisa que você quer acrescentar, alguma dúvida? Não? Tá todo mundo com fome, né? Sim, pastor. Fala, Claudinha. Pois, só sei lhe dizer uma coisa. Hum, Palavras dos devocionais são refrigério todas as vezes que tem para nossa vida. graças a Deus. Nos conforta, né? Tão bom ouvir das palavras e nos faz começar o dia assim com um renovo. É Verdade. isso para todos. Graças a Deus. Tem uma irmã aqui que sempre fala assim pra mim: Pastor, a palavra foi pra mim hoje. Todo dia quase. E é interessante, né? E eu acho que a palavra de Deus, quando ela fala, né, a gente precisa entender, né, que Deus está falando com a gente através da palavra, né? E se você, e assim, são duas vias, né? Porque se o seu coração não está preparado para ouvir também, você não vai ouvir nada, né? Você já tentou dar bronca em alguém que não quer te ouvir? Não ouve, na é verdade? Mas quando você quer ouvir, quando você está com o coração preparado, mais uma vez aquela questão do prelúdio, né? Daquela questão do preparar o teu coração, né? Hoje eu não tive tempo de me preparar porque eu saí de uma reunião e já entrei na outra, né? Então ontem à noite eu tive que ficar me preparando a mais para poder fazer essa devocional de vocês hoje, né? Mas assim, eu gosto de dar uma paradinha, acordar mais cedo, antes das crianças, da bagunça das crianças, né? E me preparar. Então, assim, faz parte. O Deus fala com você se você tiver com os ouvidos atentos para ouvi-lo, né? Mas obrigado pelo seu comentário, Claudinha. Mais alguém quer comentar, perguntar? Muito bem. Olha, eu nem desliguei.